A Bíblia diz no livro de Neemias, no capítulo 1, apenas me ouça. Diz assim em Neemias capítulo 1, palavras de Neemias, que significa Jeová conforta, filho de Acalias, Jeová ilumina, no mês de Quisleu, sua confiança, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, Lírio, veio Hanani, gracioso, um dos meus irmãos com alguns homens de Judá, louvor. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e os que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e ele me respondeu: os restantes que sobreviveram ao exílio se encontram lá na província, estão em grande humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, e fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém? Irmãos, rapidão. Neemias, primeiro ponto, ele era cativo, mas ele estava num lugar bom. Ele estava no palácio, ele servia o rei. Ele estava no palácio e servia o rei. Ele estava na casa do rei. Aleluia. Isso, alguém entendeu? Servindo o rei. E o que acontece? Quando o copeiro servia o vinho, ele pegava o vinho, ele experimentava, e ele tinha que experimentar o vinho para quê? Para que, se tivesse veneno ou o vinho tivesse estragado, não fizesse mal para o rei. E quando ele experimentava e o vinho não tinha veneno ou estava bom para tomar, o copeiro falava: viva o rei para sempre. Aleluia. Ele fazia isso. Só que um ponto positivo de Neemias é que ele estava na casa do rei, ele estava no conforto. Eu vou interpretar e aplicar, vocês me conhecem. Ele estava na igreja, tinha ar-condicionado, tinha cadeira para sentar, não era debaixo de uma árvore, não era topo de madeira para sentar em cima, né? Já fiz muito culto debaixo da árvore. Aleluia. Isso, era um lugar confortável, mas ele estando no conforto, ele não pensou só nele, ele pensou naqueles que ainda estavam lá. E ele perguntou para alguém, disse: aí, como é que está os que estão lá? Aí fala, ele perguntou por duas classes de pessoa. Ele disse: aí, como é que está aqueles que passaram pela prova e os que escaparam? Aqueles que responderam falaram assim: ei, aqueles que sobreviveram estão em grande luta, em grande batalha, em grande angústia, estão em fome. Por quê? Porque havia acontecido algumas coisas. Primeiro, as muralhas tinham sido destruídas. Muralha representa proteção e segurança. O templo tinha sido corrompido e destruído. O templo representa a comunhão com Deus. E a casa, que representa a família. Então o inimigo veio, destruiu o muro, destruiu a intimidade que ele tinha com Deus, destruiu a sua família e botou ele para fora. Não está mais na presença do rei. Está fora. Sabe qual é que é o interessante? Neemias pergunta por duas classes de pessoas: os que passaram pela prova e permanecem, os que passaram pela prova e permanecem. Glória a Deus. Oxe, achei que tinha acabado a oração. E ele perguntou por aqueles que escaparam. Sabe quem é os que escapam? É aqueles que não querem ser disciplinados pelo Senhor. Dá glória a Deus agora. Isso. Os que escapam são aqueles que o negócio aperta, ele sai fora e ele aparece em outro lugar. Ou ele dá uma... Vou falar bem brasileiro. Ele mija fora do perigo e ele dá um tempo de igreja, se autodisciplina, não toma Santa Ceia e depois aparece como se nada tivesse acontecido. Oh, glória! Oh, aleluia! Eu estou sentindo algo. Tem alguém ainda aí? Mas Deus, ele vê tudo. Porque os que responderam para Neemias não se referiram aos que fugiram, somente aos que sobreviveram. E quando Neemias soube disso, ele foi orar. Escuta, quem sobrou é o remanescente. Deus sempre tem
um escape para o remanescente. Deus sempre via alguém, Lorival, presbítero da igreja, para ajudar o remanescente. O remanescente não vai ficar para sempre com o templo destruído, com as muralhas destruídas. Deus vai mandar alguém lá, porque é um remanescente. Oh, glória! Eita Deus! Então nós que estamos aqui, nós estamos orando, buscando a Deus. Primeiro, é claro, para ter intimidade com Deus. Segundo, para o que o Senhor nos capacita para nós irmos lá fora buscar o remanescente. A nossa preocupação não pode ser aqui dentro. O nosso servir a Deus não se resume a essas paredes, porque crente eu sou da porta para fora. Aqui dentro é mole ser crente. Ser luz no meio da luz é fácil. Deus chamou nós para ser luz no meio das trevas. Deus chamou para nós ser luz no meio da treva. Ser sal no saleiro, que nem um dia o presbítero falou, é fácil. Nós temos que ser sal lá fora. O Senhor está te chamando. Ele está te despertando nessa madrugada. Está te dando uma chacoalhada. Eita. Deus já começou falando com oração. A maneira de como orar. Agora o Senhor está nos chamando para nós ir alcançar aquele que está lá. Talvez tenha alguém esperando Deus. Eu me lembro, agora é a parte que eu falo testemunho, eu sempre prego com testemunho, né? Eu morava em Indaial e eu precisava de uma moto. E eu orava a Deus pedindo uma moto. E um dia eu fui numa vigília e eu tinha R$20 na carteira. E Deus falou para mim assim no culto, dá um 20 na hora da oferta. Eu de olho fechado digo, Deus, eu só tenho 20. Eu tinha um golzinho 89, 1.6, mas botava R$10 que ele sumia, parecia uma esponja. E Deus, eu disse, dá o 20. E cada um de nós tem uma intimidade com Deus, não é? Você sabe a maneira. E Deus quando fala comigo, e cala, irmão, ou eu obedeço ou eu me lasco todinho. Eu digo, beleza, peguei a carteira, fiz assim, caiu 20. Digo, tranquilo, Senhor. Na outra semana, me ligou uma pessoa de Blumenau e disse, passa aqui em casa, eu tenho R$2.000 para te dar, porque eu estava orando e Deus falou para mim que tu precisa comprar uma moto para fazer obra. Eu vim em Blumenau, comprei a moto e comecei a evangelizar. E eu evangelizava, preguei dentro de boate, muitas boates eu preguei com a permissão do proprietário da boate, é claro. Quando eu via que as moças que faziam programa não estavam fazendo programa, estavam ali na frente esperando o cliente, a gente tem que ser prudente também, né, servo do Senhor? E se conversar olhando no olho, né? Dá glória a Deus agora. Aleluia! Você sabe como é que ela está lá, mas tem que ser sal, né, filho? E aí, nas BR também, travesti, garoto de programa, preguei muito. Sempre. Então eles já me conheciam. Quando eles viam a motinha azul, já falavam, lá vem o crente. Lá vem o crente. E eles me recebiam. E eu sempre deixava um folhetim. Quando eu ia para as vigílias, que eu pegava a BR, eu já ia metralhando o diabo, já ia parando, entregando folhetim. E um dia eu saí de casa sem folheto. E tinha duas moças que faziam programa aqui mais no meio, era a Sônia e a Vanessa. Eu conhecia de nome, que é importante a gente lembrar o nome. Tava a Sônia era depressiva, problemática, tomava remédio, tentou se matar várias vezes, me ligava pedindo oração. Você tinha o telefone da garota do programa? Tinha. Porque eu orava por ela. Aleluia. E um dia que eu fui para a vigília, irmã, e não levei folheto, eu encostei e vi só a Sônia. O que está fazendo aí, Sônia? Porque ela nunca ficava até tarde. Ela disse, tu trouxe uma palavra, tens um folhetinho daquele? Ela sedenta, irmão. Eu disse, eu estou sem folheto. Ela disse, tu está sem folheto. Hoje que eu preciso, aí o Senhor falou comigo, Romanos 10. A palavra está na tua boca e no teu coração. Aleluia. Romanos 10:8. A palavra está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Aleluia. Eu falei para ela, digo, Sônia, eu não tenho folheto. Mas quando eu estava no meu quarto morrendo de overdose, eu abri a Bíblia. E eu coloquei o dedo no versículo. E estava escrito assim, eu vou falar para ti, Sônia, isso é uma profecia para a tua vida. Eu disse para ela assim, Sônia, Isaías 41:9, mas tu, a quem eu tomei dos confins da terra, e te escolhi entre os mais excelentes. Tu és meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu que te ajudo, te sustento com a Deus da minha justiça. E eis que vergonhados e confundidos serão todos que levantarem contra ti, tornar-se ao nada, e os que contenderem contigo perecerão. Ela disse, eu precisava dessa palavra.
Orei por ela e fui para a vigília. Muitas vezes fui caluniado. Muitas vezes fui pregar e o pastor da igreja virar para mim. Nosso amado irmão estará ministrando a palavra. E ele, quando ele vai orar por mim, ele começar a dizer: irmão, esta semana, no microfone para a igreja, vieram te caluniar. Vi o irmão Edson na BR. E quando a irmã abriu a boca, eu disse: fecha a tua boca, porque o irmão Edson está fazendo aquilo que tu não faz. Vai orar por ele. Vai orar por ele, dele ficar criticando. Aleluia. Às vezes a gente se prende para não fazer, ficamos confortáveis, né, Neemias? Estou na casa do rei, servindo vinho, vivo o rei para sempre. E lá fora tem alguém que olha para ti, abençoadinho, com a Bíblia, e fica pensando assim, com a boca seca. Eu queria uma palavra. Aleluia. Se você olhar e falar assim: ei, Jesus te ama,